Olá, boa tarde. As aposentadorias especiais foram um dos temas debatidos hoje na 5ª audiência pública da Comissão de Constituição e Justiça sobre a reforma da Previdência. Trabalhar embaixo da terra, a 100 até 400 metros da superfície, em um ambiente úmido, com pouca oxigenação e perigoso. É a realidade dos trabalhadores em minas de carvão. A cada 33 metros, a temperatura aumenta em 1 grau. Então, se eu tenho 330 metros de cobertura, então eu tenho mais 10 graus além da temperatura normal e a umidade ela chega a 100%. Então, a sensação térmica no subsolo é muito diferente do que a que nós temos aqui. Eles pediram atenção especial com a categoria, que, segundo eles, precisa de regras especiais para se aposentar, que não estão previstas na reforma. Do ponto de vista de onerar o regime geral, 4 mil trabalhadores, não vai fazer a diferença do ponto de vista para resolver problema de caixa do governo. Isto não pode ficar assim. Relator, dê um jeito. Nós não podemos carregar essa culpa. Trabalhadores da área de educação também defenderam a importância de manter a aposentadoria especial para o magistério. O texto que veio da Câmara garante uma idade mínima menor para os professores terem direito à aposentadoria, mas não muda o tempo de contribuição. Embora lá no texto a idade esteja sendo reduzida em 5 anos, o texto aprovado lá na Câmara, na contribuição, que é essa e vai definir exatamente a aposentadoria, a regra é a mesma para todos. Então, assim, não estamos mais falando de aposentadoria especial para o magistério. E também estamos deixando de considerar todas as especificidades dessa categoria. Reforma sem transição. Alíquotas progressivas exorbitantes. Imprevisibilidade de alíquotas extraordinárias e, claro, a redução da pensão por morte naquilo que pode ser o pior momento da vida de cada um, que é a perda de um ente querido. São os 3 pontos que registramos para uma análise crítica, uma reflexão aprofundada. Nós somos o país que mais gasta com pensão por morte no mundo em percentual do PIB. 3,2% foi o gasto que nós tivemos no ano passado. Mesmo com as mudanças de regras que nós estamos propondo, ainda haverá um crescimento real dos gastos com pensão em 10 anos de 113 bilhões de reais. E o Brasil ainda provavelmente continuará sendo o país com regras de pensão mais benevolentes do mundo. E a repórter Dinalva Ferreira, que acompanhou a audiência pública hoje de manhã, tem mais informações sobre os debates dessa semana na Comissão de Constituição e Justiça. Boa tarde, Dinalva. Boa tarde, André. Daqui a pouco tem mais uma audiência pública. Os senadores vão ouvir, entre outros convidados, 2 representantes do Ministério da Economia, representantes da OAB, economistas e sindicalistas. Na sexta-feira, amanhã, não estão programadas audiências públicas. O relator, senador Tasso Gereissati, deverá passar o dia trabalhando no relatório preliminar, que ele deve encaminhar à secretaria da comissão no final da tarde, início da noite. Mas esse texto, ele só será lido, só será apresentado oficialmente à comissão na quarta-feira, porque é preciso respeitar o prazo de 48 horas para que os outros senadores tenham conhecimento do texto. E agora há pouco, ao sair da comissão, o senador Tasso Gereissati foi questionado por jornalistas que estavam aqui sobre a possibilidade da indicação do senador Flávio Bolsonaro para a Embaixada dos Estados Unidos atrapalhar a tramitação da reforma da Previdência aqui. O senador respondeu que sim, esse é um assunto polêmico e pode atrapalhar realmente a tramitação da reforma aqui. André? Muito obrigado, Dinalva. O plenário iniciou de manhã sessão temática para discutir o projeto de lei que modifica o Código Florestal. De autoria do senador Luiz Carlos Reis, o texto pretende dar mais prazo para os produtores rurais aderirem ao Cadastro Ambiental Rural e ao Programa de Regularização Ambiental, exigências do Código. O prazo se encerrou no ano passado e fazendeiros que não cumprirem as normas podem ser multados e ter o acesso negado ao crédito. O autor do projeto afirma que muitos estados, passados 7 anos da edição do Código, ainda não formalizaram o programa de regularização ambiental, por isso, os produtores não podem ser punidos.
O cidadão que desmatou uma área em 1934, ele cumpriu a legislação de 34. Se tu fizer uma lei em 2019, ele não é capaz de recompor, não é necessário recompor a mata de 34 para 19, porque ele não cometeu crime algum. Houve tempo no Brasil que a legislação nacional incentivava o desmatamento para a produção agrícola de pastagem. Era lei. Quem sabe tu pega alguém de 1965 que obedeceu essa legislação e agora diz o seguinte: recompõe tua área. Como recompor, cristão? Onde é que está o descumprimento legal? Qual é o crime desse cidadão? Nós entendemos que o Código Florestal é algo que tem que ser implantado. É uma conquista dos setores, dos diferentes setores da sociedade. Ele tem que ser implantado. Qualquer adiamento, qualquer alteração gera instabilidade. Qualquer cidadão de bem concorda que nós não podemos penalizar o produtor rural por fazer o PRA com um prazo definido, se ele não tem sequer a regulamentação para poder fazer aquilo. Então, nós concordamos que isso tem que ser ajustado. Agora, retirar o prazo, nós não concordamos. Um projeto que modifica a lei que trata do licenciamento ambiental foi debatido hoje na Comissão de Meio Ambiente. Pelo texto, se a licença pedida não sair no prazo fixado por lei, vai ser considerada como concedida na prática. Convidado, o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Herman Benjamin, foi didático. Em primeiro lugar, o licenciamento ambiental não é para se transformar em impedimento absoluto ou mesmo em entrave ao desenvolvimento ecologicamente sustentável. Há que fazer distinções entre projetos de mega complexidade, outros de nenhuma complexidade. O licenciamento ambiental deve, ao máximo, evitar o Poder Judiciário. Para especialistas, uma previsão como essa na lei pode levar a mais corrupção. Tende a estar colocando o interesse do empreendedor individual, seja o empreendedor público, seja o empreendedor privado, acima dos interesses da comunidade. Se tivermos este tipo de dispositivo na legislação, nós estaremos encorajando a corrupção pela omissão. E que não se descobre facilmente. Aliás, se descobre, mas não se prova. Que a área de licenciamento ambiental precisa melhorar, parece que ninguém tem dúvida. Até mesmo quem pede licença não está fazendo sua parte, como apontou o Tribunal de Contas da União. O IBAMA tem problemas de equipe e os estados têm mais ainda. Isso leva, sim, a atraso nas licenças. O TCU não disse que o IBAMA está ótimo. Ele apontou uma série de problemas, mas ele deixou bem claro que um dos problemas graves são as deficiências nos estudos apresentados pelos empreendedores. Incumbe ao poder público preservar e restaurar processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas. Como é que ele vai fazer isso? Simplesmente sentando em cima de um processo, o decurso do prazo acontecendo. Garantir o que diz a Constituição sobre a proteção ao meio ambiente significa também observar as diferenças das licenças que são pedidas. Um instrumento que deve ser proporcional, ele deve guardar a proporcionalidade que inclusive é exigida pela Constituição. O que significa isso? Que o grau de exigência do licenciamento ambiental deve ser proporcional ao grau de impacto da atividade. Se estivermos diante de um empreendimento de baixo impacto ambiental, deveremos ter necessariamente um procedimento simplificado, com um estudo simplificado e uma licença única. E o partido Rede apresentou um pedido de impeachment contra o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Os parlamentares vão entrar com uma ação no Supremo Tribunal Federal por omissão inconstitucional do ministro do Meio Ambiente e do presidente da República em relação ao desmatamento da Amazônia. O Ministério do Meio Ambiente tem o dever constitucional, tem a responsabilidade constitucional de proteger o meio ambiente, de prevenir catástrofes como a que está acontecendo na Amazônia até agora, nesse momento. O que o Ministério do Meio Ambiente fez? Fez o inverso. Cortou os recursos de combate ao fogo, desmantelou o IBAMA, desmantelou a fiscalização. O que ocorre em Rondônia não é à toa.
é o compliciamento de dois tipos de ações. As ações, a ausência de ação, a omissão do Ministério do Meio Ambiente, de um lado, combinado, por outro, com a ação e omissão, a omissão das autoridades estaduais. Um amplo debate reuniu em audiências públicas representantes de geradoras de energia na Comissão de Infraestrutura. O substitutivo ao relatório que prevê mudanças no financiamento e na estrutura do setor elétrico deverá incorporar as sugestões dos especialistas antes da análise do projeto. Você apoia essas novas propostas de energia como a solar, a que vem do vento, a eólica? Com certeza. Sim. Eu acho que é uma solução interessante. Renovável, né? Até mesmo em relação ao financeiro, né? É uma energia gratuita e sem nenhum impacto ambiental. Esta casa tem algo de diferente. Ela gera mais eletricidade do que consome. No telhado, o painel capta a energia da luz do sol. Ela passa por um quadro transformador e é enviada para a companhia distribuidora. Do lado de fora, este quadro de força recebe a corrente elétrica da rede comum, estável durante dia e noite. No celular, o dono controla a curva de produção de todos os dias. A previsão é que até o ano 2030, 80% de todas as residências no mundo sejam abastecidas por fontes de energia limpas, como esta casa, onde toda a eletricidade vem de painéis solares. Só que a legislação brasileira não dá essa opção aos pequenos consumidores. Ricardo paga apenas a taxa de iluminação pública. A residência produz o dobro do que utiliza. O saldo em quilowatts fica armazenado. Eu gero para ela, ela me compensa, fica com o meu crédito lá. Ele espera recuperar o investimento em 2 anos, mas lamenta que a lei não dê nenhum incentivo para que consumidores de todo o país possam migrar para a energia limpa. Tem que colocar em nível de lei, porque portaria e resolução são coisas que podem mudar, depende da caneta de quem preside lá o órgão ou a agência. Tem que ser em nível de lei. Na última audiência pública para discussão do projeto sobre a reformulação do setor, representantes das associações de pequenas hidrelétricas, eólicas e energia solar discutiram o modelo de financiamento, mudanças nos subsídios e o acesso dos pequenos consumidores ao mercado livre de energia. Hoje é muito difícil para o pequeno empreendedor do setor elétrico sobreviver. Ele paga mais imposto do que o grande. O renovável paga mais imposto do que o fóssil. O ganho técnico que as fontes renováveis, todas aqui representadas, podem trazer para a matriz elétrica brasileira, que é reduzir perdas, porque essa energia pode ser gerada perto do ponto de consumo, perto das cidades. O que preocupa é essa transição para os consumidores menores, no futuro abaixo dos 500 kW, a financiabilidade e a segurança de pagamento, dado que os colegas já falaram de inadimplência na CCE. Presidente da comissão e relator do projeto de lei, o senador Marcos Rogério antecipou as próximas etapas. Após a conclusão das audiências públicas, nós vamos sentar com a consultoria para formatar a versão final do texto e já colocar em pauta para deliberação. É a última comissão, a matéria tramita em regime terminativo, vai direto para a Câmara dos Deputados. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Obrigado pela companhia e até a próxima.